Eu e a Deise viemos aqui para conversar um pouquinho com vocês, mulheres, a respeito de assuntos que fica chato para o pastor ficar falando, até porque o tempo de reunião de obreiro com vocês é sempre tão corrida, depois da reunião das 9, das 7, enfim. Então aqui a gente tem um pouquinho mais de tempo para falar sobre alguns assuntos e que, como eu disse, fica chato para o pastor ficar falando, que é o uniforme de obreira. Então a gente queria, a Deise até preparou um vídeo, a gente vai estar passando e mostrando para vocês, mas antes disso a gente quer comentar algumas coisas com vocês. Então, em primeiro lugar, é legal todo mundo entender da seguinte forma, vocês obreiras, a forma com que você se veste, a forma com que você se veste dentro da igreja e fora também, são duas questões que nós vamos falar, mostra muito quem é você e qual é a sua real condição espiritual. Então, se a igreja dita uma regra e você, obreira, tem dificuldade de se submeter a essa regra, isso mostra uma desobediência. E quando a gente pensa em espiritualidade, que é o que se espera de todas nós, é impossível você enxergar espiritualidade sem obediência. Uma pessoa desobediente não pode ser espiritual. Então, é impossível você separar as coisas. Então, a forma com que você se veste mostra o teu temor, mostra o quanto você é organizada, mostra o quanto você é limpinha. E nós vamos entrar em alguns detalhes, né? Então, dentro da igreja, às vezes a gente vê obreiras com uniforme curto, com a saia apertada e outras coisas mais que nós deveríamos estar falando, mas que não tem como a gente entrar em detalhes, porque seria melhor se estivessem só as mulheres, né? Mas a gente até está preparando, a Deise está preparando um vídeo, uma próxima reunião, só as mulheres, a gente vai entrar em vários detalhes. Mas, às vezes, a obreira vem para a igreja dessa forma. O uniforme é tão apertado, é amassado. E vamos começar pelo apertado. Às vezes é tão apertado que o uniforme se torna uma roupa sensual. E isso não condiz com a proposta. O uniforme não é para você desfilar, não é uma roupa para você chamar a atenção de ninguém. O uniforme é para você servir a Deus. Então, não pode, você tem que olhar no espelho, não pode ser um uniforme que fique marcando as suas curvas, porque já parte para uma coisa mais sensual e que não condiz com a santidade que a casa de Deus pede. Talvez você esteja aí pensando, mas, meu Deus, para que tanta exigência assim com a roupa? Mas se você vê lá na Bíblia, quando Deus estipula a veste do sacerdote do templo, e que vocês hão de ver no templo mesmo de Salomão, porque o bispo está buscando na íntegra seguir tudo direitinho, você vê que Deus, ele determina detalhes. Como o bispo até esses dias falou aqui da mesa do templo, né? Olha, tem que ter 1,10 m, 1,20 m. Então, Deus determinando medidas. Porque com Deus as coisas são assim. Ele é organizado, ele é disciplinado. Então, você, obreira, quando vem para a igreja, pare e olha no espelho. De repente, você comprou o número 38, você engordou 10 quilos, você está hoje querendo entrar no uniforme 38, sendo que você agora já está vestindo 40. É óbvio que esse uniforme não é proposital, eu sei, mas é óbvio que esse uniforme está apertado em você e fica sensual. Então, você tem que ter cuidado, tem a camisetinha por baixo, porque às vezes a obreira levanta o braço para não aparecer a barriga. Uniforme amassado, às vezes vem dentro da bolsa amassado, a pessoa vem, chega aqui no banheiro da igreja, coloca e pronto, estou pronta para trabalhar. Quer dizer,
Olha a imagem que você está fazendo de você mesmo. Você está fazendo uma propaganda negativa sobre você mesmo. Então, são detalhes que você tem que observar. E fora comprimento, roupa apertada, roupa amassada, uniforme sujo, enfim, seja o que for que vocês devem olhar, a gente se preocupa também porque se é possível uma obreira chegar de uniforme para trabalhar apertado, a gente fica imaginando como se veste essa obreira fora da igreja. Porque você pode estar fora da igreja, mas você continua sendo uma obreira. Você pode estar fora da igreja, você pode estar num ambiente totalmente diferente, mas lá você continua com o seu compromisso com Deus. De ser aquilo que às vezes você aparenta com o uniforme bem larguinho. Às vezes dentro da igreja, ao contrário, a obreira vem com o uniforme bem largo, todo direitinho, mas quando ela tira o uniforme e vai para a escola, vai para o trabalho, para a faculdade, ou vai sair com a amiga, ela já não se veste com essa decência, achando que porque ela não está na igreja, ela tem direito a se vestir de forma sensual. Não existe isso. Esteja você aonde estiver, não há férias de Deus. Você tem uma aliança com Ele. É assim como eu, por exemplo, eu posso viajar sem Clodomir, mas aonde eu estiver, eu sei que eu estou casada com Ele. E você, como cristã, você tem uma aliança com Deus. Aonde você estiver, você continua sendo casada com Ele. Então, você tem que andar de acordo com Ele. Então, não existe você, fora da igreja, botar uma calça apertada, uma roupa sensual, barriga de fora. Não é que a igreja exista regras. Não é isso. Mas é só você apelar para o bom senso. Você quer chamar a atenção de alguém, não condiz com o princípio cristão. Então, às vezes, nós temos esses dois extremos. A pessoa que às vezes vem para a igreja com a roupa bem larguinha, mas quando tira o uniforme, veste uma outra roupa que não condiz. E existe aquela que já vem para a igreja com essa roupa que não condiz. Verdade. E tem que haver esse discernimento, né? Que ser cristão é uma coisa assim, bem espiritual, não é algo que você demonstra na roupa. Tipo, eu estou com essa roupa aqui na igreja eu sou uma pessoa cristã, mas eu vou lá fora, eu preciso de usar outra roupa que não é uniforme, então eu vou deixar de ser cristã, porque eu estou sem a roupa, o meu uniforme. E não é isso, né? Ser cristão é muito mais do que isso, né? Você foi adotada pelo Senhor Jesus, né? Ele te salvou, Ele te deu a vida. Então, o que nós fazemos é nada. E Ele nos pede exatamente para nós sermos testemunha dEle, onde quer que nós estejamos. Então, a obreira, né, que ela é a testemunha do Senhor Jesus, como você falou, que é obediente, que obedece à palavra de Deus, que quer andar na vontade, na perfeita vontade do Senhor Jesus. Então ela atenta para isso, ela pede o Espírito Santo para guiar ela, para conduzir ela diante do espelho. Senhor, será que eu vou dar um bom testemunho? Eu vou ganhar almas com a minha aparência? Porque você ganha almas também com a sua aparência. E Deise, às vezes a gente recebe e-mails bem assim: é pecado usar isso? É pecado usar aquilo? Eu acho que assim, o melhor guia, uma vez que não existe nenhum manual fora da igreja, né? O melhor guia é a sua consciência. A consciência e o espelho. Primeiro, se sua consciência está te fazendo perguntar, é porque você não está segura. Se você não está segura, você já não está fazendo com fé. Então aí eu acho que já você tem que resolver isso com você, né? Ah, mas eu tenho fé para usar uma roupa bem apertada, mas não é uma fé inteligente. Vamos e venhamos que é uma fé totalmente fundamentada na sua vontade, né? Porque a fé, ela é inteligente, ela é racional, ela é discreta, ela não se porta de forma errada.
Uma outra questão, além de uniforme, porque foi como eu disse, a gente está preparando um vídeo que vai ser bem bacana para a gente falar de detalhes de roupa que é um pouco chato a gente ficar comentando aqui agora. Uma outra questão são alguns princípios que a gente vê que o tempo está fazendo ficar para trás e é muito triste, porque eu me lembro quando a gente era obreira, nós passamos, e aqui tem muitos obreiros que são bem antigos e tiveram também esse tipo de ensinamento da gente valorizar cada pessoa que chega na igreja e não entrar num ritmo automático de sair do emprego, vir correndo para a igreja, bota o uniforme, trabalha na igreja e vai embora e larga a igreja do jeito que está. Não. Quem é mais antigo sabe que a gente tinha toda uma dedicação mesmo. A gente chegava antes, a gente orava, tinha um zelo tremendo pelo uniforme. Cada pessoa que chegava na igreja era uma pessoa super especial, porque foi Deus que mandou, então a gente ficava atenta, a gente não queria perder ninguém. Eu me lembro que quantas vezes a pessoa levantava no meio da reunião, a gente saía correndo, senhora, desculpa, boa noite, bom dia, seja o que for. A senhora está indo embora? Ah, estou indo embora. Procurar saber por quê, sem ser chata, né? Mas deixar a pessoa à vontade. Se a pessoa fala, não, eu quero ir embora. Lógico, a pessoa tem liberdade para ir embora. Mas ao menos saber se está tudo bem, se a pessoa está saindo bem, se teve alguma situação. Porque de repente ali a gente perde uma pessoa que veio, saiu e nunca mais volta. Então a obreira tem que estar atenta. Eu vou me dirigir às obreiras porque na minha cabeça eu estou só com as obreiras. A gente está atenta a isso, a estar percebendo a necessidade da igreja. Por exemplo, aqui, domingo passado, eu sento geralmente aqui. Teve uma senhorinha, bem senhorinha mesmo, bem gordinha, com dificuldade para andar. Ela levantou, foi se apoiando pela parede da igreja. Não teve ninguém que aparecesse. E aí, de repente, você fala, mas olha, o pastor da minha igreja diz que eu não posso trabalhar de obreira. Mas você não vai estar trabalhando de obreira. A partir do momento que você é obreira, se é obreira, é obreira, né? Então, você viu uma necessidade, ainda que você não esteja uniforme, levanta, dá um auxílio. Qual o problema? O pastor vai reclamar com você porque você ajudou alguém? Jamais. Se ele falou que não pode trabalhar de obreira, não pode trabalhar de obreira. Mas não significa dizer que você não possa ajudar uma pessoa. Então, você viu que uma pessoa levantou para ir embora, vai até essa pessoa. Você viu que a pessoa está com uma dificuldade de resolver alguma situação, se aproxima, pergunta se pode ajudar. Perceber a necessidade da igreja. Meu Deus, eu me lembro que quando eu era obreira, a gente chegava cedo na igreja. Lógico, hoje a gente vê que nas catedrais isso não é uma realidade. Nas igrejas pequenas, eu acredito, eu estava até conversando com a Deise, eu acredito que exista nas igrejas pequenas de bairro, aquela equipe de obreira que, né, veste a camisa, vai todo mundo limpar o banheiro, todo mundo limpa o salão da igreja, porque não tem funcionário. A catedral é mais difícil a gente ver isso. Então, às vezes, porque tem um funcionário na igreja que limpa um banheiro, você vai no banheiro, você vê lá um monte de papel jogado em cima da pia, mas tem um faxineiro para fazer isso. Então, o problema é do faxineiro. Poxa, mas é o zelo da casa do meu Deus. Qual é o meu problema? Qual o problema se eu pegar aquele papel e jogar no lixo? Não estou falando que vocês têm que sair fazendo faxina, não é isso. Mas assim, poxa, é como na sua casa. Se você vê alguma coisa fora do lugar, supostamente você vai lá e arruma. Porque você quer a sua casa arrumada. A casa de Deus, a gente também tem que ter esse temor de ver uma coisa fora do lugar. Acabou de servir a Santa Ceia, o carinho, o zelo, o temor com que você guarda as bandejas, são assuntos simples, mas que não podem ficar esquecidos. Simples. E para que você tenha noção do cuidado de Deus com cada utensílio da obra dele, é só você lembrar um pouquinho da história de Nabucodonosor, quando ele estava lá, que pegaram os utensílios da casa de Deus e ele fez um banquete para servir aos príncipes.
Minutos depois, apareceu escrito na parede: pesado fostes na balança e achado em falta. Simplesmente porque brincou com os utensílios da casa de Deus. Então, tamanho é o zelo, tamanho é o temor que tem que existir com tudo que diz respeito à casa dele. E isso vocês vão poder presenciar e conferir quando vocês tiverem oportunidade de entrar no templo. Que já eu vejo como que Deus disciplinando a igreja, tentando resgatar toda essa santidade que existia, porque é precioso aos olhos de Deus. É o que Deus espera, né? Que a gente tenha zelo com a casa dele, não é isso? É verdade. E uma coisa que eu estava falando, eu estava observando, assim, que às vezes as obreiras, principalmente as mais antigas, até chega a falar, né? Gente, vamos fazer assim, vamos cuidar disso, vamos guardar aquilo. Quando terminar, a gente organiza. Mas aí tem obreiras que elas... É que nesse caso é uma situação chata, ninguém é obrigado, todo obreiro trabalha por amor. Então você que tem amor, faça. Se a outra não quer fazer, não se sinta pesada. Ao invés de você pensar, poxa, só eu, poxa Deus, obrigado, o Senhor conta comigo. Ninguém quer fazer? Eu quero. Não espere por ninguém, faça você. São gestos simples, mas que Deus honra. E que você não pode cansar. Não pode, porque se você ficar esperando todo mundo fazer, porque senão vai ficar só eu fazendo, é tão feio o que elas estão fazendo quanto o que você está fazendo. Então não deixe de fazer porque a outra não quer fazer. Faz a tua parte, ainda que você não consiga fazer tudo, mas faz a tua parte. Até porque que é dando que se recebe, né? Se a pessoa fizer a parte dela, ela vai receber de Deus. Está escrito que é dando que se recebe. Então, se eu dou, eu vou receber. Eu não preciso esperar que a Fátima faça para que eu dê para o meu Senhor, né? Então, se eu der, eu vou receber. Então, é só você ler as Escrituras, examinar e viver nelas, né? Mas a gente não tem visto isso, a gente tem visto que as pessoas estão vivendo segundo o curso das outras pessoas. E pessoas essas que não fazem, né? Não se dão para Deus, não servem o Senhor Jesus do jeito que elas professam. E Clodovil uma vez falou para mim, para a gente assistir o vídeo, para acabar, Clodovil uma vez comentou assim: todo mundo vê mau exemplo. Todo mundo vê um mau exemplo na igreja, mas todo mundo também vê um bom exemplo. E nós escolhemos a quem vamos seguir. Então não é porque outras não estão fazendo que eu tenho que seguir o mau exemplo delas. Porque alguém tem feito e eu posso optar por fazer aquilo que ela tem feito de bom. Então a decisão é de cada uma. Não fique esperando que todo mundo faça. Faça a sua escolha. Siga o bom exemplo que você tem tido ou que você já teve um dia. Não espere por ninguém, amém? Então, vamos assistir o vídeo? Neste vídeo vamos falar do uniforme de obreira, especialmente para a Santa Ceia. Camiseta, Spencer e echarpe feito laço com saia e sapatos. Meia calça é opcional, mas se você escolher usar, deve ser na cor da sua pele. E nada de esquecer o crachá, ele é a sua identificação. E qual a forma correta de usar o echarpe? Vamos ensinar. Pegue seu echarpe, faça apenas uma volta e depois o laço. Simples. Agora vamos mostrar alguns lindos penteados indicados também para os dias de Santa Ceia. Cabelo preso com ou sem gel e com renda de lacinho que acompanha o uniforme, ou trança, como os modelos que vamos mostrar. Nesta imagem, a opção foi o lacinho, mas você pode variar o penteado. Cabelo preso com trança embutida, utilizando o laço, a presilha ou ainda a liga para prender a trança. E o rabo de cavalo com a presilha das obreiras. Observação: se optar por utilizar a presilha,
Você não pode usar outro acessório. Mas na Santa Ceia os cabelos devem estar presos. Trança de lado que vem para frente pode ser usada, mas não no dia da Santa Ceia. E estes penteados podem também ser usados em outras reuniões, assim como nas quartas e domingos, ou optar por usar cabelo solto e bem arrumado. Quem tem cabelos curtos também pode se arrumar, contribuindo para uma imagem sempre bela. Saiba que temos o Manual de Instrução para Obreiros. Procure adquiri-lo urgentemente e conhecê-lo. Cuidar do seu uniforme, da sua aparência, é agradável a Deus. A nossa alegria é acompanhar o seu desenvolvimento e vitórias. Você, obreira, é parte fundamental desta obra e tem valor inestimável. Eu só queria falar uma coisinha sobre o cabelo, que ainda tem pessoas com dúvida do cabelo. Sobre a pintura do cabelo, né? Se pode pintar, se não pode pintar. Nós falamos já aqui em vídeo que você pode pintar o seu cabelo, né? Até recebi de uma obreira que disse assim, as esposas pintam, por que a gente não pode pintar? E eu não disse que não podia pintar. O manual, no início, a gente explicou que o manual havia sido feito bem antes, né? Então, colocaram assim que tinha que ser preto, preto, loiro, loiro. E a gente entendeu o seguinte, que se você quer usar louro, que seja um louro bem pintado, né? Não é aquela coisa manchada, com álcool oxigenada, que muitas querem fazer em casa, né? Então não fica legal para a sua aparência, não fica uma boa aparência um cabelo desbotado. E se quer usar preto, que seja preto, mas bem pintado, bem arrumadinho. E se você quer platinado, platinado, mas bem feito também. Então, a questão é só de você fazer bem feito, num lugar que você possa estar indo e fazer com que o seu cabelo esteja bem arrumado, esteja bem pintado, esteja bem feito, como também quando você solta os seus cabelos, né? Quando a gente fala assim, cabelos arrumados, o seu cabelo tem que estar arrumado, escovado ou com chapinha, mas arrumado, não um cabelo de qualquer maneira, alvoroçado, de formas que te dê uma má aparência, né? Que as pessoas olhem e dizem assim, poxa, essa obreira não penteou o cabelo, essa obreira não arrumou o cabelo. E para estar dessa forma, é melhor que você coloque o lacinho, que você coloque a presilha, que você arrume de alguma forma com as variedades que a gente tem dado para vocês de penteados, né? E outra coisa é a trança. Eu tenho que fazer a trança? Não, você não tem que fazer a trança. Você faz se você quiser fazer a trança. É opcional. Você vê que tem ali na Santa Ceia vários penteados, inclusive a trança. Mas não que você tenha que estar de trança. Não, eu tenho que estar de trança. Não, não é assim. São as opções. Então hoje, Fátima, a gente vê que as obreiras têm, eu vejo que vocês têm tudo, porque quando eu era obreira, eu não tinha essa variedade de coisas, né? De acessórios, de uniformes, né? Que são vários uniformes, né? É calça, é saia, blusa branca, é Spencer, né? São vários uniformes. Então, a gente só encaixou cada uniforme dentro da sua reunião para que você também tenha o seu uniforme com mais tempo, ele seja mais durável, né? Se você usar seu uniforme de acordo com o manual, você vai ver que seu uniforme vai durar, né? E quanto tempo também que ele não muda, né? Então ele não mudou, ele só foi encaixado, adaptado a cada reunião para que você tenha essa condição de ter o seu uniforme bem arrumadinho, bem organizado, como a gente tem explicado aqui. Então, gente, assim, a gente tem procurado fazer o melhor, né? Claro que tem muita coisa para ser feito, mas dentro das circunstâncias, dentro daquilo que a gente pode estar fazendo com rapidez, a gente tem feito. E esse vídeo vai para o Facebook e nós estamos fazendo outro, como a Fátima falou, para ensinar vocês como que vocês podem estar fazendo com a roupa que vocês já têm e estar usando sem que vocês se disfarçem dela, uma vez que a gente não tem condições de, eu vou mudar meu guarda-roupa todo porque eu não posso andar assim, né? Não precisa isso, é só você adaptar, sair adaptando as peças e a gente vai estar falando numa próxima oportunidade. Amém, gente?
Eu acredito que não tenha mais dúvida, né? Porque a gente... Caso tenha, você O procura e-mail. a esposa, Ou até também a tem o esposa das e-mail, tem igrejas. as esposas das igrejas. É. Aqui na catedral, não sei se todo mundo conhece, tem Edilaine, esposa do bispo Sérgio. Só dá uma olhadinha ali, ó. Tá de pé ali. Ó. Tá de Então pé. vocês aqui da catedral, vocês têm ela, tem eu, tem a Deise, tem um monte de gente. Com dúvida que você não precisa ficar. Tá bom? Então, tem mais alguma coisa? Não, não. Então, Deus abençoe.